Quando surge o Alviverde imponente. Vamos falar do Verdão, hein? 6h38, 6h39 já, os donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes. Palmeiras hoje em dia de apresentação do Kelvin, mais um reforço à disposição do técnico Abel Ferreira. Um ano que realmente, né, o Abel não pode reclamar dessa questão não. E o Palmeiras foi atrás de jogadores. A gente pode até questionar se esses caras estão dando certo, se valem o preço, valem o quanto pesa. Mas o Abel perdeu alguns atletas importantes, mas também ganhou reforços. E a Leila falou, né, Bruno Migliozzi? Falou, na verdade apareceu ali de surpresa na academia de futebol, aproveitando a presença dos jornalistas para tentar passar um pano, acalmar os ânimos e deixar claro quem é que manda também, né? Acho que foi um pouco nesse sentido o discurso da Leila. A frase dela que fica é essa: vocês têm o direito de criticar e eu tenho o direito de decidir. E tá decidindo ainda pela permanência do Abel Ferreira. Vamos ouvir a Leila, que segue com os planos, PDV, de renovar o contrato com o Abel até o final da sua gestão em 2027. O que eu não posso admitir é as pessoas duvidarem da capacidade do nosso treinador, da nossa comissão técnica, do nosso trabalho. Isso, para mim, é inadmissível. Ainda mais se tratando de um profissional como nosso treinador, que já se mostrou extremamente vencedor, extremamente profissional, competente, e que eu gostaria até de falar com vocês. Quem está falando é Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Porque o que eu ouço, o que eu vejo, opiniões que tem que se fazer isso ou aquilo, isso não me interessa. Vocês sabem que pela minha personalidade, eu faço o que é melhor para o Palmeiras e decido aqui dentro da academia de futebol. Eu não decido ouvindo parte mínima de torcedores e não decido também ouvindo comentaristas, tá? Eu decido profissionalmente e racionalmente. Tá? E aqui, enquanto eu for presidente, até dezembro de 2027, quem determina as regras sou eu. Não é comentarista e nem uma parte de torcedor, tá? Então, eu tenho todo o interesse e eu luto para que o nosso treinador fique conosco até dezembro de 2027. Esse é o meu desejo, é isso que eu quero para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu, como presidente, eu tenho esse direito. Algumas pessoas têm direito de criticar e eu tenho direito de decidir. E aqui, enquanto eu for presidente, quem decide sou eu. Ô Bruno, a Leila Pereira, ela manda no Palmeiras, isso tá claro, mas assim, né, existe uma coisa que chama opinião pública, que a gente tá aqui, imprensa, e o torcedor também tem o ânimo, cada um tem o seu. Tem muita gente aqui que manda mensagem defendendo o Abel. Hoje, acho que se você fizer uma pesquisa, tô supondo, tá? Baseado no que a gente conversa, termômetro de rede social, se falasse assim, ó, você mandaria o Abel Ferreira embora hoje? Eu acho que o não ganharia com 80% na torcida do Palmeiras. Ah, você tem essa impressão? 80%? Se falasse hoje, agora, aqui ó, agora, manda embora agora. Ah, perfeito. Agora. Se você fizesse uma segunda pesquisa, você renovaria o contrato do Abel Ferreira agora no final do ano? Aí eu já acho que seria uma questão mais apertada. Talvez ali um renova ainda vencendo um pouquinho, porque eu acho que tem muito palmeirense que ainda acredita no Abel, mas acho que é mais apertada. Porém, o ânimo do torcedor é o ânimo do torcedor e a gente tá aqui pra fazer muitas vezes essa análise sobre trabalho, sobre o que já foi o trabalho do Abel, sobre o que é atualmente e que tá devendo já há algum tempo. E a Leila, obviamente, ela tem lá a caneta. E ela tendo a caneta, o Abel tende a continuar no Palmeiras. Ali ela deixa muito claro que confia na comissão técnica, né, PDV, de que esse movimento da torcida não mudou a opinião dela e não teve nenhuma interferência no planejamento que ela tem para a equipe do Palmeiras. O que mais incomoda o torcedor justamente é não se sentir ouvido, né, em alguns momentos, porque o torcedor palmeirense apoiou muito o Abel desde que ele chegou e em alguns momentos de dificuldade também nunca fez uma movimentação como essa. Então, quando há o protesto, acho que ele tem que ser ouvido e considerado. A Leila, na fala dela, não dá a entender
que ouviu com atenção o protesto da torcida, essa reivindicação do torcedor, que, claro, vai ficar insatisfeito mais pela postura do que pela decisão em si. Porque o Abel ficar, mesmo que o torcedor tenha feito ali seu protesto e tal, ninguém esperava que o Abel fosse demitido por uma eliminação contra o Corinthians, já que tá bem no Brasileiro, bem na Libertadores e avançando nas duas competições. Acho que ninguém esperava uma demissão depois da derrota contra o Corinthians, né? Isso é irreal de se imaginar. Mas esperava-se uma postura um pouco mais firme da diretoria em relação à exigência, né? Exigir que essa situação mude para que o trabalho do Abel seja desenvolvido. A Leila não só garante tranquilidade para o Abel, como disse que está a detalhes de assinar uma renovação. Então mostra mesmo que não teve nenhum impacto. Passou essa eliminação contra o Corinthians, como passaram também outras eliminações do ano passado e outros fracassos em outras competições que aconteceram nessa trajetória do Abel no Palmeiras, que há mais de um ano não conquista um título e que não é nenhum absurdo, né? Muitos times aí têm anos sem conquistar título. A gente não tá aqui colocando um peso maior do que é nas costas do Abel, mas ainda assim ele tem que ser cobrado pela falta de desempenho, pelo investimento que aconteceu e saber encarar esse tipo de cobrança. Acho que tá faltando um pouco disso no Palmeiras, entender que o Palmeiras não tá bem, que tem seus problemas, e a Leila parece que fecha os olhos para isso, fecha os olhos porque o torcedor tá falando muitas vezes. A gente tem mais uma fala dela aí, né, PDV? Da Leila pedindo paciência ao torcedor, justamente sobre isso que a gente estava falando, pedindo que o torcedor se acalme nesses protestos que depois de muito tempo voltaram a aparecer. Eu queria pedir para os nossos milhões de torcedores, mas para os que são realmente torcedores do Palmeiras, porque aqueles que sabem, não é, que o Palmeiras trabalha incansavelmente, aqueles que sabem pensar, não é, que nem sempre as coisas acontecem como nós pretendemos, né, que aconteça, para essas pessoas, esses torcedores, que nos momentos difíceis estão ao nosso lado, porque são nesses momentos que nós precisamos dos nossos torcedores. Tenham um pouco de paciência, que vocês sabem, hoje vou apresentar o 9º reforço do Palmeiras, e nós estamos num processo de reformulação, e às vezes nós precisamos de um certo tempo, não é? Para que as coisas comecem a andar da forma que nós desejamos. Então, paciência, eu não tenho dúvida nenhuma que o torcedor tem todo o direito de criticar, claro que sim, não é? O que eu não posso admitir é as pessoas duvidarem da capacidade do nosso treinador, da nossa comissão técnica, do nosso trabalho. Isso, para mim, é inadmissível. Aí, Bruno, a Leila, o que muda agora, Bruno, é que antes parecia ser só uma questão, é a mancha verde, né? Que quer tumultuar. Agora, acho que existe uma percepção, até por parte da Leila, de que o torcedor comum, mas que na verdade acho que lá atrás também o torcedor comum tem voz, e muitas vezes, mesmo nessa fase boa do Palmeiras, tem uma coisa que o torcedor palmeirense sendo ele organizado ou não, é crítico. Sim, né? Corneteiro. A turma do amendoim, muita gente fala, ela tem uma origem ali da arquibancada do Palmeiras, né? Acho que o Palmeiras, em suas figuras mais importantes, não saber entender o seu próprio torcedor é preocupante nesse sentido, porque é o que você falou, é histórico. O Palmeiras tem insatisfação na veia do torcedor, assim, eles contestam, eles cobram, querem o melhor pro time, em fases boas e ruins. O Palmeiras passou por um aperto danado, e é claro que o Abel lembra disso em toda a coletiva, né? Ele abre a coletiva depois da eliminação falando, mas os últimos 10, 15 anos o Palmeiras tava pra acabar e não sei o que, a gente salvou o time da falência. E é uma gestão que tem muitos méritos, isso não tá sendo contestado, mas o torcedor tem o direito de cobrar desempenho. A Leila fala que é inadmissível você contestar nossa comissão técnica. Não é. O torcedor tem direito de contestar, querer melhor desempenho devido ao investimento, devido ao que foi projetado para essa temporada. Acho que é natural e falta, na verdade, um pouco de entendimento do próprio torcedor, que evidentemente mudou muito nos últimos anos. O palmeirense está mais bem acostumado, dá para dizer, com conquistas, com títulos, e muda um pouco o perfil da torcida também, ainda para o Allianz Parque, né? Questões históricas também mudam bastante. Mas ainda assim, esse DNA de cobrança ainda corre nas veias do torcedor palmeirense, e se alguém tem que entender isso, é o presidente do Palmeiras, né, PDV? Exatamente. Ô Bruno, falando de bola rolando, o ano segue pro Palmeiras com duas frentes importantíssimas, né, Campeonato Brasileiro
e Libertadores e justamente os próximos compromissos do Palmeiras. Rodada de Brasileirão e na próxima semana o duelo contra o Universitário do Peru, certo, Miliose? Certo, domingo contra o Ceará, jogo no Allianz Parque, às 4 da tarde, então já um reencontro de Abel Ferreira com o torcedor. Depois, na outra quinta-feira, duelo contra o Universitário, o jogo acontece em Lima, no Peru, jogo de ida à volta no Allianz Parque. Boa, o Kelvin já fica à disposição? Para domingo, Bidu hoje, o Kelvin, lateral direito, assinou aí com o Palmeiras, foi apresentado, tem contrato até 2030 e quem sabe já como titular. É uma possibilidade na vaga do Giai, que vem jogando o argentino do lado direito. O Kelvin já surge como nova opção para esse Palmeiras, pode fazer a sua estreia, PDV. Difícil projetar um Palmeiras, né, Bruno? Depois de uma eliminação, o Abel muda bastante o time de um jogo pro outro, ainda mais, talvez depois de uma eliminação, ele já pode Ou ele pode, não, vou confiar nos caras, ou ele pode fazer uma revolução, né? Sabe uma coisa, PDV, que é uma possibilidade a ser considerada? Em momentos de dificuldade no Palmeiras, quando tinha uma sequência de derrotas ou alguma eliminação, o Abel costuma dar uma mudada, né? E algo que ele recorre frequentemente é a formação com 3 zagueiros, né? Pode ser uma opção, algo que pode projetar. Uma notícia importante, PDV, é que o Murilo avançou na recuperação. Esse cara pode ajudar o Palmeiras na sequência do ano. Ainda mais, a gente falando em formação de 3 zagueiros, é um cara que tem presença diária. O Murilo já tá de volta no Palmeiras também, ainda não para domingo, mas pode estar de volta aí para essa sequência de Libertadores. Muito bom, noticiário do Palmeiras aqui nos Donos da Bola com Bruno Miliose.